Pessoal, todos me ouvem bem? Todos estão conseguindo enxergar minha tela? Por favor, dê um ok aqui para mim, no chat ou no áudio mesmo. Que bom. Então, vamos iniciar nosso aulão. Gostei desse nome, achei super despojado. Gostaria de agradecer primeiramente a todos do Impós pelo convite, principalmente a doutora Inara, que gentilmente me ofereceu, né, esse dia para que eu falasse, conversasse um pouco com vocês a respeito dessa nova era, que é a genética tomando um rumo junto à estética. Vocês poderiam imaginar isso? Pois bem, então a gente chega agora nessa era da genética se movimentando para auxiliar vocês, profissionais da estética, a trazer melhores resultados e fidelizar clientes, né? Nada melhor do que você ter aquela sua paciente, cliente que fica feliz com os resultados obtidos e ela vai voltar, né, na sua clínica, vai falar de você para outras pessoas, e esse é o melhor cartão de visitas, né? A gente sabe que a propaganda, o boca a boca, sempre vai ser a melhor coisa que a gente pode ter como propaganda mesmo, não só a rede social, o papel, enfim, o que a gente pode fazer de propaganda, o marketing mesmo é a vivência do cliente e a experiência vivida que ele vai propagar para outras pessoas. Então, vamos começar essa aula. Já me avisaram aqui que eu não tenho um tempo definido, né? E aí piorou, porque eu gosto muito de falar. Então, vocês depois podem perguntar, a gente vai fazer uma aula bem interativa, assim, que vocês anotem o que vocês têm dúvida, para depois a gente fazer uma interação legal, porque isso para vocês é bastante novo, né? Eu não sei qual é a vivência de vocês no mundo da genética, qual é a formação exata de vocês, cada um de vocês, se são só estetas, se são biomédicos estetas, então depois a gente pode até fazer esse bate-papo para que a gente se conheça e eu vou ficar aqui à disposição de vocês, tá bom? Então já viram, né, as nossas chamadas, eu fiz aí umas chamadinhas para movimentar vocês, e eu sou então a doutora Gilmara, que vem falar para vocês hoje sobre a estética de precisão. Deixa eu pegar um pointer aqui, né? Se vocês depois podem compartilhar a aula ali, fazer os seus stories no Instagram, me marcar, né? Que vocês já viram lá meu arroba, então fiquem à vontade para fazer isso aí também durante a aula, que eu gosto muito, tá bom? A gente vai levando a informação adiante. Isso aqui é só para vocês se contextualizarem no que a gente vai conversar hoje, tá bom? Não fiquem muito preocupados, eu não entendo o que é isso aí que a professora está falando, né? É exatamente para isso que essa aula serve hoje, né? Para contextualizar, para inseri-los nesse novo mundo, né? No mundo da genética. Então, eu trouxe aqui para vocês como se fosse uma sequência, né? Um cronograma para situá-los no que a gente vai passear hoje nessa aula. Então, desde a genética, mas não aquela genética conceitual que vocês viram lá na escola, né? Viram lá na faculdade ou lá no curso de vocês, daquela coisa do azão azinho, que vocês tinham até um certo temor, né? De todo, quando a gente falava, eu sou professora de genética e eu sei que todos os meus alunos gostavam de mim, mas odiavam a minha matéria, né? E eu sei que ela é um bicho-papão mesmo, então a gente sabe do que a gente está falando, né? Mas tem sempre quem gosta. Mas veja bem, não é necessário totalmente vocês gostarem propriamente daquela coisa dos cruzamentos mendelianos, enfim, para inserirem essa nova estratégia na clínica de vocês, nos atendimentos, e aumentar o ticket, enfim, trazer inovação para aquilo que vocês já fazem com muita maestria. Então, eu vou passar um pouco sobre o contexto da genética, ao que, na verdade, ela se refere, esse caminho todo que nos faz chegar até aqui,
Vou falar um pouquinho de pele para vocês, que vocês são catedráticos, né, em saber disso, muito mais do que eu, obviamente, né? Falar um pouquinho sobre o conceito de envelhecimento cutâneo, mas trazendo um suporte da genética, essa parte de envelhecimento celular, falar um pouco da parte da composição corporal, trazendo a abordagem sobre a obesidade e levando a genética, costurando a genética junto com esse conceito, e aí trazer um novo ainda, uma nova menção, que é a menção da epigenética. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre isso, e qual é a particularidade atrelada à epigenética que a gente pode trazer para o mundo da estética, né? Como que isso se relaciona, né? Tanto quanto o envelhecimento da pele, o envelhecimento cutâneo, quanto também as mudanças na composição corporal, no que se refere principalmente à obesidade. Então, a gente traz aqui uma nova palavra, o exposoma, né? O que seria isso? Aí eu vou já mencionar essa parte que deixa a gente tão curioso, né, em saber como que a gente pode trabalhar isso dentro da estética, mas aí entra uma nova área, além da genética, entra a nutrição, se associando com vocês, né, de uma forma muito importante, muito especial. E aí a gente introduz nutrigenômica, introduz os testes genéticos, vou falar um pouco deles para vocês, o que, na verdade, a gente pode associar dentro dessa visão integrativa que hoje a estética assume, e uma mensagem final para vocês dentro dessa aula aqui. Então, quem eu sou, né? Eu sou a Gilmara, sou bióloga de formação, tenho a minha faculdade feita lá na UEL, em Londrina, fiz meu mestrado, doutorado e o pós-doutorado em genética pela USP, de Ribeirão Preto, e atuei como docente universitária durante 15 anos, tanto em cursos de graduação quanto em pós-graduação. Hoje, eu ministro cursos e palestras nas áreas de envelhecimento celular, nas áreas de envelhecimento da pele, também a parte de genética aliada ao envelhecimento, a parte de estética de precisão, medicina de precisão, então tudo que está voltado para essa nova era, que agrega os conhecimentos da genética, trazendo precisão, ou seja, um olhar um pouco mais refinado para predisposições a algumas doenças, ou até mesmo nos nossas... hoje a gente vai falar bastante disso, dessa parte do envelhecimento, então qual a queda, né? A queda, a mulher está derretendo, o homem está derretendo, o que está acontecendo, né? O que está acontecendo com esse indivíduo que ele tem uma maior predisposição a envelhecer mais rápido, né? O que está acontecendo, né, geneticamente? Então, eu trago esses cursos também. Tem o curso de genética para profissionais da saúde, que dá toda essa introdução para você que atua na área da saúde, e vocês não deixam de atuar na área da saúde, porque vocês se preocupam com a saúde das pessoas, principalmente, não somente a saúde física, mas a saúde mental, uma vez que você melhora o físico dessa pessoa, o aspecto físico, você traz saúde mental, porque você melhora a autoestima desta pessoa, né? E hoje eu tenho uma empresa de consultoria, que é a Gênitos, eu sou CEO e proprietária dessa empresa, onde eu dou consultoria, aconselhamento genético, e eu tenho uma parceria junto com uma nutrigeneticista, que é a minha parceira de trabalho. Então, vamos caminhar aqui. E aí vocês acham hoje, olhando para essas duas fotos aqui, para essas duas figuras, seria possível a gente pensar na estética hoje de uma forma isolada, ou somente olhando para aquela celulite, para aquelas deformidades da pele que podem aparecer com o início de um início de uma obesidade instalada, enfim, ou até mesmo pensar na estética somente naquela hora que a gente vai na esteticista ou na clínica de estética para fazer um procedimento de limpeza de pele, ou até mesmo aplicar um botox, né? Então, estou falando, gente, coisas assim ínfimas para vocês fazem muito mais do que isso que eu falei agora. Mas hoje, nesse momento que a gente está, né, 2023, um ano de tantos acontecimentos já, né, chegamos em julho, quase que mais da metade do ano, e tantas coisas vêm acontecendo, a gente tem várias técnicas surgindo aí com
tantas maravilhas de resultados, e aí vem a genética se atrever a fazer parceria com vocês. E aí, quando eu menciono essa história para vocês de que não dá para a gente ver a estética isoladamente, a gente introduz um conceito de estética integrativa, né? Então, a gente pensa em integrar áreas, mesclar áreas dentro da estética, de forma que essa estética, de forma que esse indivíduo ele seja olhado de uma forma holística, né? No todo dele, não somente particularidades. Então, eu vou olhar somente o aspecto físico. Ah, mas se eu olhar o aspecto físico, normalmente essa pessoa ela pode ter algum tipo de problema emocional, e aí esse emocional vai interferir lá na microbiota intestinal dela, alterando a resposta dos meus procedimentos, né? Como que está o espiritual, como está o emocional, toda a parte energética dela e o psique vai atuar de forma a interferir favoravelmente ou não no aspecto físico desse cliente, dessa paciente. Então, esses pilares que a gente menciona aqui nessa figura, eles proporcionam ao indivíduo uma melhora significativa no aspecto saúde e bem-estar, e a gente consegue ver isso muito além da estética, né? Então, quando eu falo para vocês, não dá para ver estética de forma isolada, e quem ainda insiste em ver de forma isolada, sinto muito, mas vai ficar por fora desse mercado que vem aí com tudo, né, de uma forma não somente a integrar, mas também personalizar os tratamentos. Olha que a palavrinha que vai ser muito falada hoje durante essa aula, personalizar. Então, como que a genética ela se mescla, né? Na verdade, ela fica muito, eu não diria nem mesclar-se, né? Misturar-se, mas ela vai entrar como grande parceira da área da estética. E por onde que a gente começa? Como que a gente insere o contexto de genética dentro da estética? Tudo isso começa, né? Queiram vocês ou não, né? Trazer um pouquinho do conhecimento de genética nunca é demais, né? E eu não posso me aventurar, né? Eu digo eu na primeira pessoa, mas eu me coloco no lugar de vocês quando eu falo assim, me aventurar a trazer algo novo, algo tão inovador para o meu atendimento clínico, sem saber o mínimo do que consiste essa nova tecnologia, essa nova estratégia que eu possa a oferecer dentro da minha clínica. Então, a gente tem esse DNA que foi descoberto lá em 1953 por vários pesquisadores famosíssimos, né? Que sempre a gente tem isso em relevância na mídia, enfim, mas tudo o que foi descoberto em 1953 trouxe subsídios para que lá em 1990, até 2003, a gente tivesse o chamado Projeto Genoma Humano. E a partir daí que a gente consegue hoje falar de uma medicina personalizada, de uma estética de precisão, de uma nutrição personalizada. Não seria possível a gente olhar para o indivíduo sem conhecer os genes que ele aporta, e a partir dali, conhecendo esses genes, eu vou conhecer o indivíduo particularmente, individualmente, né? Eu não vou fazer aquela dieta que é para um indivíduo, não é para o outro. Ah, isso eu já sabia faz tempo. Mais ou menos, né? Porque hoje os profissionais, alguns deles, né? Vamos pensar que nem todos estão atuando ainda na nutrição de precisão, mas muitos deles vão por erros e acertos. Isso também pode acontecer com vocês. Ah, eu vou fazer primeiro um botox, mas ela não respondeu. Ah, agora eu vou ter que fazer um preenchimento, mas eu não estou achando que vai dar certo. Porque você lá no seu íntimo, você faz essas perguntas, né? E aí ela não está respondendo aos procedimentos. Não é o mesmo protocolo para todo mundo, né? Nós somos únicos, nós temos as nossas peculiaridades, as nossas características próprias, porque nós
somos o produto dos nossos progenitores, dos nossos pais, e eles têm as características deles passadas para nós. Muito pouco provável que nós temos semelhanças entre as pessoas, mas 1% dessas características se sobressai em relação um ao outro. E a partir desse 1% é que nós conseguimos identificar, a partir dessas diferenças, o que é interessante para cada indivíduo. O que é bom para mim não é bom para ela. Então, eu não vou responder muito bem a uma bioestimulação de colágeno, porque eu, Gilmara, geneticamente, tenho uma degradação rápida de colágeno. E mais ainda, anteriormente a isso, eu tenho geneticamente determinado no meu DNA uma elevadíssima predisposição a não fixar vitamina C. Ora, você pode até insistir em fazer as bioestimulações aí de colágeno na sua cliente, mas ela não vai ter respostas efetivas, tá? Então, vamos lá. E aí a gente introduz alguns nomes, né? Alguns deles palavrões. Então, vem a genômica, porque ela traz o conjunto dos nossos genes, e aí, caminhando para isso, a gente tem transcriptômica, proteômica e metabólitos, que vai ser o quê? A partir do momento que eu conhecer os meus genes, eu vou interferir nesses genes, e a partir da interferência desses genes, eu consigo ver quais os metabólitos que esse indivíduo produz, né? Em exames bioquímicos. E será que a minha interferência com a minha epigenética, ou seja, o que eu coloquei para esse indivíduo, aquela vitamina C a mais que eu dei para ele, aquela vitamina B12, aquele complexo B que ele estava em deficiência, o que será que fez ele melhorar? Então, eu consigo visualizar essas coisas no fenótipo dele a partir dos metabólitos. Mas a gente consegue muita coisa a partir daqui, simplesmente pela genômica. E essa palavra aqui, que é epigenética, significa que ela vai além da genética. E veja, o que eu herdo, não vou mudar, né? Eu herdei características e essas características vão permanecer comigo até o final dos meus dias. Porém, o que eu posso trabalhar nesse indivíduo? Eu posso modificar o jeito que esses genes vão se expressar e produzir ou não proteínas, certo? Então, todas as vezes que eu menciono essa nova situação para vocês, vocês devem pensar a seguinte coisa: o indivíduo não vai mudar, então ele vai fazer o exame de DNA apenas uma vez. Agora, aquilo que ele pode responder em relação ao ambiente, que eu posso controlar. Então, eu posso dar mais vitamina C para ele? Sim, porque ele vai responder melhor ao meu procedimento? Sim. Eu posso mudar a alimentação dele de forma personalizada e não igual a todas as dietas que já viram por aí, né? Porque não está respondendo a maioria dos meus procedimentos? Porque vocês sabem, agora eu não tenho como ver mais de uma forma isolada. Então, eu tenho que ver de forma integrada. E, muito mais do que qualquer pessoa imagina, a nutrição ela tem uma inferência aqui extremamente relevante com relação aos resultados que vocês podem obter em relação aos procedimentos. Tudo bem? Então, dando caminho para essa nossa conversa, eu trouxe brevemente. Por que eu trouxe brevemente esse conceito breve aqui, esse conceito breve de pele, né? Trouxe brevemente conceito breve, ficou horrível. Ainda mais que está gravando, né? Fica aí depois para a posteridade. Vocês devem estar rindo. Mas, enfim, eu trago isso porque como que eu vou falar de estética se eu não mencionar, né, que essa pele, que é um órgão extremamente importante, né, considerado um órgão, ela assume funções e exibe uma histologia muito especial, e ela está não somente atrelada a essas funções importantíssimas, mas a, a- ela sofre por ser exposta o tempo todo à maioria dos agentes causadores de danos, né? Não somente isso, mas a maioria das vezes a gente está exposto a agentes causadores de danos ambientais, principalmente,
Então, como que a gente refere essa pele e como que ela pode se comportar quando eu tenho uma predisposição genética aumentada a algum tipo, por exemplo, de perda de colágeno, né? Então, eu sei disso. Eu sei porque eu descobri que o indivíduo ele exibe isso, né? Então, fica mais fácil de eu trabalhar o contexto pele dele em relação ao envelhecimento cutâneo, se eu sei das características genéticas desse indivíduo. Ora, o que eu vou fazer neste indivíduo, eu não vou fazer naquela outra cliente, porque eles são indivíduos em contextos distintos. Olha que incrível isso, né? Então, todas essas menções que eu falo aqui para vocês já estão super catedráticos em saber, né? Barreira contra a infecção, remove produtos de excreção, mantém a temperatura corporal, a partir dela que a gente consegue sintetizar a vitamina D e também tato, enfim. E essa histologia dela, né? Ou seja, como se comporta esse tecido, né? Então, quais as camadas desse tecido? Então, só para a gente lembrar que isso aqui pode assumir danos ou mais severos ou mais leves, dependendo das camadas que esses agentes adentram, né? Se inserem. Então, pegando desde da radiação ultravioleta, passando por interferentes, por exemplo, de poluição ambiental, de agrotóxico, enfim. E aí, quando eu falo de exposição, né, e interferência, a gente traz uma palavra muito interessante aqui, e um novo conceito, obviamente, que seria o exposoma, né? O exposoma, que seria a tudo que todos os fatores internos, né? Então, eu falei do ambiental, mas tudo que a gente também tem internamente, que isso seria responsável por esse envelhecimento cronológico, então não tem como eu driblar exatamente com tanta precisão isso, porque eu não consigo controlar fatores geneticamente já pré-determinados. Eu tenho também a soma de todos esses fatores, né, internos e externos, que nós estamos constantemente expostos, que vão influenciar, sem sombra de dúvida, na nossa saúde, no nosso organismo, e aqui, né, eu deixo por último, né, trazendo um foco especial para a nossa pele. Então, é muito comum a gente observar pessoas que exibem um estilo de vida saudável, olhar para a pele dessas pessoas e, comparativamente, olhar para a pele de pessoas que exibem estilo de vida não saudável, são tabagistas, são etilistas, não praticam atividade física, se alimentam de forma não saudável, e a gente consegue ver de uma forma muito expressiva essas mudanças, né? Então, eu acho que tem alguém com o microfone ligado. Que terminou este mês com números impressionantes. Consegui, porque senão interfere em vocês, tá, gente? Bom, caminhando. Além da nossa pele, né? Além da nossa pele propriamente, que nos dá a primeira versão desse envelhecimento acontecendo, nós temos essas mudanças, essas interferências, tanto dos fatores internos quanto externos, atribuindo mudanças também em processos que podem acelerar a obesidade. Então, uma vez que eu esteja muitíssimo exposta a ambientes poluídos, a radiação ultravioleta, mudanças climáticas, né, a temperatura, e aí as variações hormonais, que são os meus fatores internos, se eu tenho um sono reparador, se eu me alimento bem, se eu sou tabagista ou não, se eu sou etilista, tudo isso pode acelerar processos inflamatórios, ó, outra palavrinha que vocês devem colocar ali, né, no alto, além do que eu já falei aí da personalizada, né? Então, a inflamação, ela antecede muitos outros problemas que a gente consegue avaliar no indivíduo, normalmente quando ele está com algum desequilíbrio, né? Ele não está em processo que a gente chama de homeostase,
não existe um equilíbrio neste organismo. E, sendo a inflamação um processo que antecede, a gente pode culminar com ele uma má alimentação que vai predispor. Aí, lembrando da genética dele, se ele já tem a genética favorável, em predisposição aumentada à obesidade, esse indivíduo ele está dando o start, né? Ele está dando condições para que ele se torne obeso, né? Então, sabe aquele indivíduo que você faz vários procedimentos em relação à estética corporal e ele também não tem resposta, porque ele exibe uma genética que é de tendência à obesidade, ele exibe isso geneticamente, e ainda somado a isso, ele favorece esse acontecimento genético dele com o estilo de vida dele. É a terceira palavra da nossa noite, estilo de vida. Isso conta muito. Não adianta nada aquela cliente de vocês fazerem todos os procedimentos maravilhosos da sua clínica sem que ela tenha um estilo de vida saudável, né? Aí, muito provavelmente, o que vai acontecer? Ela não vai se culpar, né? Ela vai culpar quem? A pessoa que ela procurou para fazer os procedimentos dela, porque as pessoas hoje elas querem ser emagrecidas, elas querem ser melhoradas, né, com relação às rugas, mas o que elas estão fazendo para proporcionar otimização nesses resultados também? Então, é uma relação em conjunto, né? É o trabalho do profissional, é o trabalho de nutracêuticos, de alimentação, do estilo de vida, mas aquele indivíduo ele tem uma porção muito expressiva neste contexto. E aí, quando eu menciono envelhecimento e relaciono isso com o expossoma, né, a gente consegue, entender o que, na verdade, está acontecendo. Vocês lidam com isso diariamente, né? Diariamente. Vinha aquela pessoa lá para vocês que já está com um aspecto de muitas rugas de expressão, que está com um aspecto de envelhecimento já bastante característico, e quer melhorar, né? Então, como saber se ela vai melhorar isso numa situação de uma forma muito expressiva, se ela não tem a genética dela que a favorece para isso, né? E se ela tem a genética, se ela não tem a genética favorável, eu posso nomear elementos externos que auxiliem essa genética não favorável, melhorando a expressão desses genes. E aí eu trago uma coisinha que eu gosto de falar sempre, que genética não é destino. A gente não pode culpar a nossa genética. Eu vejo muitas pessoas falando assim, eu sou obesa porque meu pai é obeso, porque minha avó é obesa. Não, bem, como que você está lidando com isso? Né? Eu sei que a obesidade, ela é poligênica e ela é multifatorial, né? Quando a gente menciona obesidade, a gente não pode falar só de um único aspecto somente, né? Mas a gente tem muitas outras situações. Mas o que eu quero falar ali de um pontinho? Normalmente, a gente vê as pessoas atribuindo a culpa na genética, né? Eu sou diabética, eu vou ser diabética porque meu pai era diabético. Né? Eu sou um exemplo clássico, né? Eu tinha um pai que era diabético, mas eu não sou diabética. Mas por que eu não sou diabética? Eu tenho uma tendência aumentada a diabetes do tipo 2. Geneticamente, já me conheço, né? E eu já sei dessa minha predisposição aumentada ao diabetes, então eu não vou pagar para ver, né? Eu não vou chutar o balde, né? Obviamente, mas você não vive. Disciplina é liberdade, né? Então, a gente sabe que quando a gente exibe disciplina, né, que a gente não normalmente negligencia com a nossa vida, a gente sabe os resultados disso, né? Então, a gente vai ter mais saúde, mais qualidade de vida, longevidade saudável. Mas, mesmo assim, eu vivo, né? Então, eu vivo em busca de uma saúde melhor, né? Eu tenho, mas não te dou. Vamos lá. Quando eu me refiro aos fatores extrínsecos, eu consigo controlar, né? Eu consigo controlar porque isso menciona ambiente, né? Então, aquela indivídua, ela
Ela é tabagista? Ela veio na minha clínica fazer um procedimento, ela é tabagista? Ela faz uso de consumo de bebida alcoólica com muita frequência? Ela se expõe ao sol sem proteção devida, né? Normalmente ela se alimenta de forma correta, ela faz atividade física, então todos esses fatores, eles contribuem para o envelhecimento. Obviamente que somados ao meu conteúdo genético, podem acelerar, potencializar ou não, certo? Vamos lá. E aí, é óbvio, né? Então, eu acho muito fantástico sempre essas tacadas, né, da indústria, dos cosméticos, qualquer uma delas, que vem o problema, enxergam no problema uma solução, né? É sempre esse o caminho, né? A gente não adianta só falar do problema, mas a gente tem que ver no problema uma possível solução. Então, o exposoma, ele traz uma luz, na verdade, e se sobrepõe àquela genética que normalmente é dita ruim, né? Para trazer o quê? Saúde e beleza para essa pele, né? Boas perspectivas, eu diria, porque ela traz ela refina essa cosmética, né? Em nanotecnologia, em substâncias cada vez mais eficazes no seu mecanismo de ação, na sua atuação, adentrando as camadas da pele, enfim, e junto com essa cosmética, né, de precisão aqui que eu diria, né, vou até adotar esse nome aqui, a gente soma a base dos resultados dos painéis genéticos. Então, a aliança entre esses dois componentes, tendo como base o exposoma, tudo aquilo que a gente se expõe, né, a gente consegue ver como que esses genes podem ser trabalhados e as respostas desses indivíduos podem ser otimizadas para melhor, né? E aí vem a minha frase, que a gente não pode culpar a genética. A genética está lá, mas a gente pode fazer muitas coisas para que ela ou fique quietinha ou ela nos favoreça. Se eu tenho genes que podem me trazer qualidade de vida, eu vou otimizá-los, né? Com o meu estilo de vida, com formulações específicas para mim, com suplementações, com uma boa alimentação, e aí eu tenho o complemento da estética, fazendo o plus de tudo isso, né? Sem dúvida nenhuma, melhorando o viço da pele, melhorando o aspecto corporal dessa paciente e trazendo para ela autoestima e ela voltando no seu consultório, na sua clínica, com muito mais segurança e efetividade, tá? E você vai tratar essa paciente de uma forma muito mais assertiva. Mas eu não olho só para genes de uma forma, né? Assim, de uma forma isolada, né? Eu não falo genética e genes, só isso. Eu olho para esse envelhecimento e eu lembro que essa mulher, que esse homem, que esse indivíduo, ele tem um aspecto energético, né? E essa energia, ela é mediada pelo trabalho das nossas mitocôndrias, né? Então, vocês devem ter ouvido hoje falar no estresse oxidativo. Tem indivíduos, gente, que têm um potencial genético maior para oxidar, né? Então, é aquele indivíduo que naturalmente ele exibe um potencial de estresse oxidativo e, consequentemente, ele inflama mais. Geneticamente, ele exibe essa característica. Então, você tem que trabalhar esse indivíduo de uma forma muito pormenorizada, com antioxidantes, né? Ah, não é só vitamina C, gente, tem muito mais coisa que isso, né? Vocês sabem disso. E aí, eu tenho que trabalhar esse indivíduo de uma forma muito, muito especial, alinhar todos esses pontos para que estes resultados de vocês sejam, assim, estrondosos de bons, né? Quando essa mitocôndria, ela exibe uma função otimizada, por exemplo, eu posso dar coenzima Q10 para essa paciente, que vai otimizar o trabalho mitocondrial, ela vai resgatar mais esses radicais livres que a gente acumula com o tempo, né? Dependendo do estilo de vida da gente, a gente acumula muito mais. E se eu tenho o potencial aumentado para estresse oxidativo, isso vai piorar consideravelmente.
aí eu tenho como melhorar essas condições de com adição do externo para o interno. Ah, então a medicação, não, eu não falei de medicação até agora. Eu falei de suplementos, eu falei de alimentação, eu falei de exercícios físicos, né? Manejo do estresse, né? Então, se eu sou muito estressada, se eu não consigo conduzir esse meu estresse de uma forma muito alinhada, eu, muito provável, vou dormir muito menos, e o sono, ele tem um componente muito especial no que se refere a reparar danos e a recuperar esse estresse oxidativo que nós tivemos durante todo o dia, né? Então, o sono, ele tem a competência de fazer essa limpeza e sequestrar esses radicais livres. Uma vez que essa mitocôndria esteja no seu potencial de funcionamento muito bom, essa competência, então, de ressequestrar esses radicais, de fazer essa limpeza, ela é muito, muito boa, mas quando essas mitocôndrias são jovens. Então, com o envelhecimento, isso vai piorando. Como eu posso otimizar isso? Com tudo isso que eu já falei para vocês, e daqui a pouco vem o plus, tá bom? Mas só isso que faz ditar envelhecimento, eu posso fazer um teste de comprimento de telômero no meu paciente, né? Saber se ele tem uma tendência maior a encurtar telômero. Ah, não sei o que é isso aí, professora, eu não lembro o que é telômero. Então, eu trouxe aqui para vocês uma figura chamada cromossoma. Não sei se vocês também se lembram deles, né? Mas isso faz muito parte da minha vida. E nas extremidades dos cromossomos, nós temos essas pontinhas chamadas telômeros. À medida que as células se dividem, elas vão perdendo esses telômeros, vão encurtando, né? Isso dita várias coisas, dita que aquela célula já está envelhecida e que ela pode entrar em senescência e morrer. É um ciclo natural. Porém, para quando a gente quer que o nosso tecido continue jovem, com a nossa pele vigorosa, né, viçosa, enfim, principalmente pele, quando a gente está se referindo à pele, a gente busca alongar esses telômeros. É uma coisa que é muito interessante para alongamento de telômero é manejo de estresse e atividade física, né? Então, a atividade física, ela contribui para alongar telômeros de uma forma muito incrível, e aí a gente assume que quando a gente está com os telômeros alongados, a gente está com uma longevidade aumentada. Olha só que interessante. É óbvio que a gente tem que somar com outras situações. Não adianta nada eu ter longevidade saudável, mas não ter autonomia. Então, eu quero envelhecer porque isso é um processo inerente de todo ser humano, de toda espécie, porém, como eu quero envelhecer, né, não? Então, eu de novo, né, menciono aqui envelhecimento, também é o encurtamento dos telômeros. Qual a estratégia? Tentar investigar o comprimento desses telômeros. Se o indivíduo ele encurta mais, encurta menos, se ele tem um potencial de degradar telômero com maior facilidade, bem provavelmente ele tende a envelhecer mais rapidamente. Então, como que eu vou driblar estas condições para que aquela minha cliente ela não tenha uma queda, um declínio na autoestima dela, porque ela está percebendo que ela está assim, caindo, que ela está em condição de envelhecimento muito rápido. Então, eu tenho que me armar de estratégias na minha clínica, em detrimento dos resultados que eu tenho dela, mais específicos, né? E condições para isso, para melhorar os resultados na minha paciente. Quando eu me refiro a estresse oxidativo, eu tenho que pensar em inflamação, né? Falei o tempo todo para vocês até agora do aspecto inflamação, que não somente atribui-se ao envelhecimento cutâneo, mas também à parte da obesidade, né? E hoje, gente, eu estou falando só assim, uma pitada para vocês, né? Porque isso é um universo muito grandioso de informações. Então, para todo geneticista que gosta da parte dos genes de forma geral, né? Esse gene aqui, ele vai ser o mais comentado quando a gente fala de processo inflamatório. Então, toda vez que a gente menciona inflamação, e isso atribui-se principalmente ao potencial de estresse oxidativo que esse indivíduo acumula, ou seja, a dificuldade dele eliminar os radicais livres
que ele acumula ao longo do tempo, a gente infere um processo inflamatório que vai implicar em processo de envelhecimento cutâneo, mediado pela degradação do colágeno. Olha só que interessante, toda vez que eu tenho esse estresse oxidativo aumentado, eu aciono essas cascatas gênicas, que, numa pior das hipóteses, né, vai inferir a sua ação, né, vai intencionalmente agredir a matriz extracelular, cotando as minhas fibras de colágeno, né? Então, assim, eu tenho uma interferência muito ruim, né? Quando eu menciono isso, fragmenta colágeno. Então, eu já tenho uma genética que não me favorece a eu manter colágeno. Normalmente, as fibras de colágeno, elas vão, né, a gente vai tendo uma perda significativa com o tempo, né, que os fibroblastos passam a ser fibrócitos, né, é a nossa nossa grande busca, né, seria que todas as nossas células sempre continuassem fibroblastos, né, mas com o envelhecimento elas se tornam fibrócitos, e aí a fábrica de colágeno, ela fica prejudicada nesse aspecto. Bom, quando eu me refiro a isso, né, eu tenho um envelhecimento cutâneo instalado, né? Só que eu posso melhorar essa situação aqui? Então, eu trago a via para vocês verem como é importante a gente interferir, como que a gente consegue interferir. Então, eu tenho o acúmulo de espécies reativas de oxigênio? Tenho. Isso vai provocar danos no meu DNA? Vai. Né? Ele pode ser reparado ou não? Pode. Que caminhos que ele pode tomar? Se reparado, essa célula continua em ação, se não reparado, essa célula morre, tá? Mas eu posso interferir nisso com alimentação, principalmente uma dieta anti-inflamatória, né? Então, a nutricionista, nesse caso, ela entra, né, em conjunto com vocês, e introduz para essa sua paciente. Então, agora, gente, atuação em conjunto com outro profissional, né? Aquele profissional que acha que vai atuar olhando para o próprio umbigo, ele está muito enganado. Ele está muito enganado, porque ele vai necessitar do conhecimento de outras áreas. E cada um nas suas particularidades, somando para o bem dos resultados, né? Ninguém, nem muito menos eu preciso de uma nutricionista junto comigo, porque na minha empresa eu faço trabalho junto com ela, né? Eu dou consultoria de teste genético, mas eu atuo junto com uma nutricionista. Então, vocês, no futuro, se forem se inserir nessa nova área, vão precisar dos conhecimentos do geneticista e do nutricionista. E nós, todos juntos, vamos proporcionar aquele padrão ouro de atendimento a esse cliente. Fantástico, né, gente? Vamos lá. Olhem para esse carinha que está aqui, né? E aí a gente pensa na composição corporal, e vem aquela pergunta, aquela fala super comum. Eu sou obeso porque a minha mãe, meu pai, minha avó, meu tio, minha tia, todo mundo é, né? De novo, insisto com vocês, quando eu trato de obesidade, eu trato de uma particularidade que é multifatorial, né? Não é só o componente genético, mas existe componente ambiente, componente que vai mesclar-se junto a esta característica genética e predispor mais rapidamente esse indivíduo a ganhar peso. 60% a 70% da obesidade tem causa genética. Mas então, tá vendo? A particularidade genética é muito maior do que o ambiente. Só que o ambiente pode calar, né, modular essa genética desfavorável que você tem aqui. Grotescamente falando, grosseiramente falando, eu diria que se eu tenho essa genética desfavorável a eu ser obesa ou não, eu vou com o meu hábito de vida, né? Se eu sou sedentária, se eu na minha dieta só tem gordura saturada, se eu não tenho gorduras boas, se eu só faço minha dieta à base de carboidratos ruins, né? Os carboidratos simples, se eu não tenho uma microbiota saudável, então
isso tudo vai contribuir para esses 60%, 70% se tornarem 100%. Entenderam? Então, a dieta com a interação do ambiente, somando, então, todo esse estilo de vida, se eu faço atividade física, se eu tenho a exposição a agentes químicos, drogas lícitas ou ilícitas, enfim, isso tudo modifica o meu padrão de expressão. Veja bem, eu não estou modificando a minha genética está lá, mas eu modifico o quê? Se esse gene vai falar ou se ele vai ficar mais quietinho. Eu não consigo silenciar propriamente um gene, isso é muito arriscado. Eu vejo muita gente na internet falando, eu silenciei o gene. Todos os genes, teve até uma doida aí que falou que todos os genes das doenças foram silenciados. Isso não existe, né? Existe se a gente fizer com uma nova técnica que está sendo trabalhada, né, de edição do DNA, que é a técnica de CRISPR, que pode editar uma pequena porção do DNA e fazer com que aquela porção passe a formar uma proteína correta ou não. Mas isso para algumas doenças. Eu não posso silenciar o genoma, né, ou uma grande quantidade de genes, né? Veja bem, é muito cuidadoso eu falar que eu vou silenciar um gene, mas eu vou modular a expressão desse gene, eu vou regular a expressão desse gene. E mudanças na expressão, no padrão dessa expressão, podem ditar fenótipos diferenciados, ou seja, características externas diferenciadas, se esse cara vai ser obeso ou não. Intragenômica nutricional é uma nova nomenclatura que a gente atribui, né, de companheirismo da nutrição com a genética, né, mais propriamente com a genômica, ou seja, com o nosso conjunto de genes. E aí a gente traz nutrigenética, nutrigenômica, epigenética e a estética junto. Para quê? Para otimizar os resultados dos procedimentos e fidelizar esses clientes. Então, só para vocês terem isso na cabeça, né, teria que fazer um curso de um final de semana, ou talvez 2 finais de semana, ou talvez uma pós, né, que a gente está até pensando nisso, de saber o que significa isso, né? O que é nutrigenética, o que é nutrigenômica. Então, a minha característica genética, o que eu tenho, os meus genes, eu tenho diferenças muito pequenas nos meus genes que me ditam diferenças entre os indivíduos. Como essas diferenças vão responder em relação aos nutrientes? Como esses nutrientes podem trabalhar o meu DNA contra ou a favor da minha saúde e dos meus resultados estéticos, tá? Então, coloquei até aqui uma figura clássica, né? Onde a gente consegue trabalhar essa dinâmica aqui a favor dessa estética otimizada. E como a gente trabalha isso? Com os componentes dos alimentos, né? Gente, mas eu faço pós na estética. O que eu estou falando? O que eu estou numa aula que a professora, desde o início da aula, está falando de nutrientes, de nutrição. Pois é, né? É a tal da integração das áreas, né? Então, eu tenho que saber que aquele indivíduo, ele vai inflamar menos se a nutricionista adequar para ele uma cúrcuma, né? Ele pode ter uma ação anti-inflamatória a partir do ômega 3. Então, será que esse indivíduo faz suplementação? Se ele não suplementa com ômega 3, e se ele tem uma predisposição genética aumentada a inflamar, ele precisa suplementar para o resto da vida dele, né? Porque esse indivíduo ele está fadado a inflamar e inflamar e inflamar. Então, a partir dos compostos bioativos desses alimentos, eu consigo melhorar muitas coisas e, consequentemente, otimizar os meus resultados lá na clínica. Eita, moscou. Tudo isso que eu estou falando, gente, interfere no processo anti-aging e na obesidade, né? Cada composto do alimento pode interferir em várias situações aqui, minimizando efeitos dos compostos químicos, de drogas de abuso, de efeitos de status psicológicos, por exemplo, como que está a nossa cabeça depois dessa pandemia, né? Se a gente faz uso de muitas drogas terapêuticas, como está a minha microbiota, se eu realizo exercício físico e os próprios alimentos, como que eles se interagem entre si. Tudo isso pode melhorar
significativamente aquele meu contexto genético, que eu me conheci, que eu descobri como eu sou, né? E trabalhar isso de modo que eu possa prevenir, né, processos de envelhecimento e também melhorar quadros que ainda não apareceram de obesidade, e quando já instalados, ter uma melhora muito significativa, sempre pautados na literatura científica, nunca em achismos, né? Nunca que eu vou fazer minha consultoria, eu falo, eu menciono porque eu acho, eu sempre me baseio na literatura científica para colocar alguma coisa. Então, quando a gente fala em alimento, e a gente faz aqui as nossas grandes ressalvas, né? Porque existem alimentos e alimentos, e dentro desses alimentos a gente sabe que tem os compostos bioativos. Será que são somente 6 os alimentos que deixam a pele linda? Né? Eu trouxe essa figura porque ela é bem provocativa. E quando eu falo isso, é lógico que não. Mas a gente ressalta aqui os grandes compostos. Então, peixes e afins aqui, a gente tem ricos em ômegas, né, que são anti-inflamatórios. Morango, que combate o estresse oxidativo, que é rico em vitamina C, combate radical livre, enfim, e melhora os nossos aspectos de rugas. A soja, que é rica em genisteína, que melhora os nossos hormônios, deixa a pele mais firme, óbvio que sem agrotóxico, né, gente? E também não sendo transgênica, então hoje está bem difícil. Mamão, que vai recuperar vários tecidos e deixar a pele um pouco mais aveludada. Castanha do Pará também rica em selênio, zinco, enfim, que melhora a composição das fibras de colágeno, e o azeite na sua capacidade antioxidante, perdão, e ainda anti-inflamatória, que vai melhorar aqui aspectos de cicatrização. Então, olha que riqueza, né? Que pode fazer com que vocês melhorem ali a vida de vocês dentro da clínica. Então, aqui, se o indivíduo tem uma deficiência aumentada, ele não fixa a vitamina A. Ah, professora, mas eu estou dando para ele já, eu já fiz um protocolo para ele, onde eu dou vitamina C, vitamina E, eu dou selênio, zinco, enfim. Mas esse A, ele não fixa geneticamente, ele tem uma maior, um risco aumentado para a necessidade desses componentes. Então, você tem que ter uma dieta muito equilibrada e ainda, se for necessário, suplementar esse indivíduo, porque senão, meu bem, sinceramente, você não vai ter um resultado significativo nos seus tratamentos. Gente, eu já falei quase 1 hora, né? Vai falar assim. Então, por exemplo, aqui, só vou pegar uma linha para não deixar vocês cansados. Por exemplo, um micronutriente, vitamina C, né? Que vocês são bem amigos dela, né? E eu também gosto muito de vitamina C. Não só na alimentação, mas usar, enfim. E aí, a gente tem ela na sua maior concentração nos alimentos cítricos, né? Não somente, mas também nos vegetais escuros, a gente tem uma grande concentração de vitamina C. E na pele, por exemplo, inibe aquela cascata que eu falei lá atrás do NF-κB, que é o gene responsável por iniciar, por dar o start na inflamação. Se eu inibo essa cascata, consequentemente, eu vou inibir processos de envelhecimento, porque lembra que eu falei que a inflamação ela antecede o envelhecimento, e principalmente fotoenvelhecimento? Então, eu estou fazendo uma melhora nessa condição. Se eu tiver com isso em ausência, eu tenho uma pele muito mais fragilizada, eu tenho uma biossíntese de colágeno prejudicada, um espessamento do extrato córneo muito maior, né? Então, aquela pele mais enrijecida, muito mais facilmente prejudicada em relação à sua cicatrização, dentre tantos outros, tá bom, gente? Então, aqui é uma tabela muito expressiva em relação à adequação desses elementos. Mas a gente também tem, por exemplo, o resveratrol, né, que está lá dentro das uvas vermelhas, que a gente fala que é só o vinho, mas não, as uvas vermelhas, elas exibem o mirtilo, elas exibem uma concentração muito grande de resveratrol, que é um potente antioxidante, e quando se trata de fotoenvelhecimento, de envelhecimento cutâneo, deve ser adicionado isso num pré-tratamento para esse indivíduo, principalmente se a gente sabe que ele tem uma maior predisposição a envelhecer, né? A degradar rapidamente colágeno. Então, eu consigo retardar essas vias, principalmente a via inflamatória, a via de oxidação, por conta desse poder antioxidante muito efetivo, administrando via
suplementação e alimentação esses elementos, como o resveratrol. E aí entra o que vocês acham que estão curiosos para saber, ou se alguém já sabe, já teve conhecimento, ou até fez exame genético, não sei, pode ser que tenha. Como funciona, né? Esse exame genético, a gente tem vários tipos, né? Então, assim, esse é um exame genético preditivo, ele não te dá diagnóstico. Então, eu vou falar assim para você, ai, aquela história, eu vou querer fazer exame genético para saber se eu tenho doença, né? Não necessariamente, mas que você tem uma predisposição aumentada a tal doença, ou uma menor predisposição. E aí, você tendo essa informação, você sabe o caminho das pedras para você prevenir-se daquela doença. Então, eu consigo prevenir Alzheimer, eu consigo prevenir várias doenças neurodegenerativas e até mesmo câncer, tá? Então, exibe uma coleta não invasiva, você vai passar um suave na boca desse seu paciente, dessa sua cliente, na mucosa oral. A partir daí, a gente consegue definir os genótipos desses indivíduos, ou seja, qual é o código genético desse indivíduo para um padrão de genes delineados para uma pergunta, por exemplo, para emagrecimento ou para um maior poder de envelhecimento, como que a gente consegue trabalhar isso? Apresentando essas variantes, essas pequenas variações. Então, lá no meu DNA, se vocês não se lembram, a gente é formado por uma sopa de letrinhas, né? Então, os indivíduos se apresentam com essas letrinhas, essas bases, e o que nos define em diferenças são pequenas variações nessas letras, nesses nucleotídeos, né? Então, uma porção muito significativa de mais de 1% da população vai apresentar essas modificações que nos define em diferença em relação ao outro. Então, por exemplo, eu sou metabolizadora rápida de cafeína, ao passo que uma outra pessoa é metabolizadora lenta. Esse que é lento não pode usar no pré-treino, nenhum pré-treino à base de cafeína, porque ele vai ter taquicardia, ele pode ter comprometimento cardíaco severo, enfim. Eu posso usar suplemento à base de cafeína, suplemento pré-treino, porque eu não vou ter essa permanência da cafeína na minha corrente sanguínea o dia todo. Eu metabolizo rápido, eu metabolizo e excreto rápido aquilo que não me convém, né? Então, isso é interessante demais, essas diferenças serem trabalhadas individualmente. Então, esses painéis genéticos, eles vão me dar a proposta de predisposição, risco aumentado ou baixo para alguma condição. E aí, eu faço uma pergunta. Olhando, né, para a sua cliente, você conseguiria adequar um painel genético que desse, por exemplo, necessidade de nutrientes e como que ela metaboliza esses nutrientes, como que ela se apresenta geneticamente em relação à composição corporal, se ela tem tendência à obesidade, se ela tem tendência a comer alimentos doces, se ela tem tendência a beliscar, ou seja, comer em excesso, qual é o tipo de atividade física que vai trazer maiores ganhos para essa sua cliente? Quais são os desequilíbrios e deficiências? Se ela tem intolerâncias e disfunções, então, por exemplo, se ela tem tendência a câncer coloretal, ai, mas o que isso vai interferir lá na minha clínica de estética? Em tudo, né? Às vezes você não consegue resultados efetivos porque ela está inflamando, e esse processo inflamatório pode anteceder um processo de tumorigênese, ou melhor dizendo, iniciação de um tumor, tá? E isso pode trazer fatores complicadores para vocês nos resultados de uma forma muito expressiva. Intolerâncias. Se a sua paciente ela é intolerante ao glúten e ela come tudo com glúten, ela inflama. E aí, como uma paciente inflamada vai responder a uma bioestimulação de colágeno de uma forma efetiva? E eu gostaria que vocês me respondessem isso depois, na hora que a gente for para o bate-papo. Tá acabando, quase. Vamos lá. E aí, aquela mesma pergunta que eu fiz ali atrás, você olhando para sua paciente, você acredita que se você desse para ela resultados muito mais expressivos, efetivos, se ela realmente se olhasse e se visse de uma forma muito diferenciada em relação a outras amigas que procuraram clínicas de estética
e tiveram resultados, mas que se ela tivesse resultados muito mais vibrantes, né? A sua cliente fidelizaria com você? Ela amarraria ali com você e nunca mais soltaria da sua mão? O que que vocês acham, né? Fica aí a resposta depois para vocês me darem, para a gente fazer um bate-papo. Então, eu consigo aliar a genética, a nutrição e a estética para otimizar esses procedimentos e aí essa cliente nunca mais sair do seu pé, né? E aí, o que que eu posso evidenciar com esses painéis? Se essa paciente vai ter uma maior tendência à acne, a bolsas perioculares, a degradação do colágeno, o efeito bulldog. Olha só, né, gente? Né? Eu consigo descobrir esse indivíduo como um todo, né? Flacidez de pálpebra, marcas de expressão na glabela, né? Super reclamando, é muito comum o pessoal reclamar disso, papada, perda de volume facial, pé de galinha, queda de cabelo, rosácea, rugas no queixo, síntese de colágeno, não só degradação, mas como que é a minha síntese, se eu tenho uma melhor ou pior predisposição para sintetizar colágeno, né? E aí, quem que interpreta isso? Aí entra o pulo do gato e a cereja do bolo, né? Por quê? Se o profissional que está aplicando, ele não tem entendimento da genética, ele vai precisar fazer essa conjunção com outro profissional, né? O que hoje se torna muito comum e normal, né? Você agregar valor ao seu atendimento, fazendo parcerias, né? Então, por exemplo, eu tenho um indivíduo que exibiu lá no teste genético um genótipo, né, a sua marca genética para esse gene que está atrelado à obesidade. Se ele tiver um desses dois genótipos, AA ou AT, por exemplo, né, ele herdou um A do pai, um A da mãe, um A da mãe e um T do pai, tá? Esse indivíduo é um, esse indivíduo é outro, por exemplo. Então, ele pode ter escolha por alimentos calóricos, aí você vai lá e faz todas as massagens modeladoras. Desculpa se eu estiver mencionando errado, vocês me perdoem, tá bom? Por isso que é importante a gente sempre entrar em outras áreas para a gente aprender com vocês também. Não só eu ensino, mas vocês me ensinam também, tá? Então você vai lá fazer procedimentos enzimáticos, enfim, mas esse indivíduo, gente, ela está se alimentando de forma errada e ainda ela tem um componente genético que não a favorece. Então, ela está dando gatilho para aquilo que ela não tem muito interessante com a alimentação, que faz ela escolher alimentos mais calóricos, que ela faz ela, às vezes, ter compulsão alimentar, tá? Aí ela não pratica atividade física. Aí, além disso, ela é super estressada, ela tem uma microbiota extremamente desequilibrada, né? Ao passo que esses indivíduos que são TT são mais facilmente tratados, porque mesmo que eles venham a adquirir um fenótipo obeso, vai ser por outras condições, que não a genética. Lembra que eu falei que é multifatorial? Então, como estratégia, eu posso, antes do procedimento estético, adequar um bom plano alimentar, com um bom trabalho personalizado da nutricionista, para modular a expressão desse gene aqui de forma a neutralizar esses efeitos nessa paciente, né? Se essa paciente ela tem uma maior facilidade de degradar colágeno, isso aqui é a leitura da doida da geneticista, né? Isso aqui nunca vai para vocês, né? Isso aqui é uma interpretação que eu faço. Então, como que eu sei que essa paciente ela degrada mais rapidamente colágeno? Porque todos os genes que são analisados voltados para a degradação de colágeno, pelo menos 19 genes, e 692 mudanças daquelas letrinhas, me ditam que ela está em fator de risco aumentado para degradar colágeno. Aí você vai lá e faz todos aqueles procedimentos, que eu não vou falar marca aqui agora, porque eu não estou ganhando nada, para estimular colágeno, né? E aí vem a paciente depois de alguns dias, e aí você olha para ela, você fala, poxa, você mesmo se decepciona. É óbvio que você ainda vai perguntar para ela, você está tomando água? Você está se alimentando bem? Você está comendo uma quantidade rica em alimentos cítricos? Você está fazendo suplementação de vitamina C? Todos esses componentes se somam. Mas se ela, além disso, né, ela tem esse predisponente aqui de degradar, isso tem que ser trabalhado de uma forma muito mais efetiva e mais segura para que esses resultados sejam mais evidentes
lá nos seus procedimentos, senão vai ter decepção mesmo, tá bom? Então, por exemplo, o efeito Bulldog, que é essa caída que a gente tem, principalmente mulheres, quando entram na menopausa por declínio do estrógeno, né? O estrógeno, ele faz essa leva, né, de declinar, na verdade, da produção e da formação das fibras serem muito pioradas, né, nesse contexto. Então, a gente tem aqui nesse indivíduo, de novo, os genes para colágeno sendo mostrados que ela exibe um fator de risco aumentado para esse efeito por conta dessa perda significativa de colágeno. Então, como otimizar isso nessa paciente, né, ao procedimento estético? Otimizar a adequação de vitamina C, de antioxidantes, verificar exames bioquímicos, veja bem, e agora eu só vou olhar para o exame genético. Não é isso aí, porque senão você está cometendo um erro grotesco de olhar só para o exame genético, né? Você tem que olhar para padrões, marcadores inflamatórios, por exemplo, homocisteína, proteína C reativa, como que ela está com esse padrão de estresse oxidativo dela, verificar a hemoglobina glicada, tudo isso deve ser visto como um todo para otimizar esses resultados. Aí sim, depois que vocês vão fazer a adequação dos procedimentos para essa paciente e os resultados serão outros, né? Preenchedores faciais, a base de hialurônico para fazer o efeito lift desejado. Então, tudo isso seria muito melhor otimizado. Então, como eu trabalho essa degradação desse colágeno? Juntamente, sabendo o que a geneticista me deu de resultado dessa paciente, eu vou acionar essa consultoria com essa nutrigeneticista, juntamente com o que ela interpretou da geneticista, e adequar para essa paciente o melhor plano para ela, personalizado e individualizado, né? Lá nesse painel, vem assim, mais ou menos, porque vocês podem ter curiosidade. Como que vem essas informações, né? Então, por exemplo, essa pessoa aqui, ela tem um risco baixo para fixar vitamina B1, né? Ela fixa, ela não tem tendência a perder rápido, né? De permanecer com a vitamina B1. Ao passo que essa outra paciente aqui, ela tem uma melhor resposta, uma resposta médio-alto, em emagrecer com ingestão de proteínas, mais proteínas do que carboidratos. Então, ela vai ter uma resposta muito interessante se na adequação do plano alimentar dela incluir mais proteínas do que carboidratos, né? Então, essa é a resposta que teve no painel genético dela. Qual a melhor atividade física, junto com o seu procedimento estético, que vai fazer com que essa paciente emagreça rapidamente? Então, ela está lá na esteira, mas a esteira não é a melhor. Ela deve fazer, mas ela deve ter uma maior frequência com exercício de força, ou ela deve fazer exercício de resistência, ou ela deve fazer HIIT, que é aqueles exercícios de alto gasto calórico. Então, assim, ela tem maior facilidade a ganho de massa muscular, ou ela pode ser corredor de resistência, muito mais do que velocidade. Então, o que vai trazer maiores ganhos para essa paciente e efetivar o que ela busca em resultado, né? Se ela tem intolerância a glúten, se ela acumula mais homocisteína, que no caso, essa indivídua aqui, ela pode, acumulando mais homocisteína, isso traz para ela um maior potencial inflamatório, e aí lembrando que a inflamação, ela antecede vários outros problemas. E aqui, se ela é intolerante ao glúten ou à lactose, o que isso vai proporcionar para ela. Então, sabendo de tudo isso, você consegue trabalhar essas variáveis e otimizar os seus resultados dos seus procedimentos. Não estou achando isso palpável, doutora Edmara. É super palpável, gente. Já tenho resultados incríveis sendo evidenciados. Então, assim, a genética, ela mostra a arma, mas quem puxa o gatilho é o nosso estilo de vida. Então, não adianta a gente culpar a genética, tá? Porque isso aqui tem uma proporção muito significativa, tudo que a gente envolve no nosso dia a dia, tá? E o que isso pode proporcionar, as duas porções aqui somadas na estética clínica, né? Trazendo condutas mais assertivas,
otimizar os resultados e fidelizar esses clientes que tanto buscam melhora na qualidade de vida e também melhora na autoestima, né? Então, quando a gente refere mudanças na composição corporal e envelhecimento, a gente tem que pensar que são processos que estão o tempo todo sofrendo ação de fatores intrínsecos e extrínsecos, externos e internos, né? Vale lembrar que a gente é uma somatória de várias situações que envolvem não só os nossos genes, mas os transcritos, né? Tudo que eles proporcionam, as proteínas e os metabólitos dessas proteínas, né? Como que elas interagem lá dentro do nosso organismo, dependendo daquilo que a gente põe para dentro também, né? Dependendo de como a gente se relaciona, o ambiente que a gente está inserido. Os compostos dos alimentos, eles vão favorecer muitas dessas adequações, né, dessa otimização nos procedimentos de vocês. Lógico que a gente precisa da companhia, né, da parceria com o pessoal da nutrição de uma forma muito importante. E aí eu deixo a forma da parceria integrativa, não tem como eu olhar para esse paciente isoladamente agora, eu tenho que integrá-lo de uma forma muito maior. Para quem pretende atuar nessa estratégia, né, tem que fazer parceria com essa nutrição de precisão, aliando-se com vocês da estética, e é óbvio, né, com o pessoal da genética, para fazer esse trabalho ter robustez, entrega com valor ouro, né? Entregar ouro para essas pessoas que buscam e não vão ter do que reclamar, né? A genética, ela não pode ser alterada, né? Mas o estilo de vida sim, e esse estilo de vida ele vai, então, modular esses genes ao seu favor. Isso sim pode ser controlado. Então a gente trabalha aquilo que a gente pode controlar, tá? Então eu deixo a minha mensagem final para vocês. Desculpem se eu me estendi no tempo. Aqui estão os meus contatos, meu e-mail, a minha rede social, tanto da minha particular, obviamente que não tem nada de particular, que eu faço muito conteúdo lá, mas tem da Gênitos também, se vocês se interessarem em saber mais, e tem o telefone aqui para contato, se vocês também quiserem saber mais informações sobre os testes genéticos. Então, assim, toda vez que vocês se assustarem com alguma coisa nova, né, e só o fato de vocês estarem fazendo uma pós em estética, vocês não estão assustados com coisas novas, vocês estão buscando coisas novas para serem mais, né? Não serem serem mais. Então, comecem pequeno, pensem grande e sigam em profundidade. Mas sigam, tá bom? Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham aproveitado muito o conteúdo. E eu estou à disposição de vocês agora para perguntas. Lá. Tem bastante... Ai, que gracinha, vocês... Esse teste tem, ó, eu não posso falar preço, né, aqui, a gente não pode falar preço em atendimento exclusivo, porque o conselho não permite, né, mas a gente sempre leva um exemplo assim, né, vamos dizer que o teste é mais barato que aquele telefone que a gente costuma saber que ele é bem, né, caro, também não vou falar a marca porque eu não estou ganhando, mas ele é um pouquinho mais caro que aquele chinelo que a gente gosta também, que a gente usa na praia, né, daquelas tirinhas bonitas, né, de borracha, tem vários modelos, tá? Então, reflete, alguém perguntou aí, vitamina B1 reflete no emagrecimento. Se vocês quiserem abrir o áudio, gente, pode abrir as câmeras, eu sei que vocês são todos lindos, maravilhosos, por favor. Tão gostoso a gente olhar para a carinha. Pode abrir, não tem problema. Tá? Vou ficar feliz fazer um selfie com todo mundo aqui. Oi. Tem bastante pergunta, mas eu não consigo ver de todo mundo, assim, ó, qualquer profissional da área pode se especializar nessa área. Então, a gente precisa, a gente tem pós para abrir agora, eu estou tentando ver se o Impós a gente consegue fazer essa pós virar, né, de estética de precisão. Quero muito que isso aconteça, vai ser ficar muito feliz. E a gente precisa
atuar na área propriamente em parceria, né? Seria muito interessante a gente ter a pós para a gente formar os profissionais voltados para essa área, tá? Enquanto não se tem, a gente precisa fazer parceria com outros profissionais, mas isso não impede vocês atuarem, de maneira nenhuma. Sobre Pois não. a minha, coloquei essa pergunta no chat. É sobre a questão das condutas. A gente sabe que as pessoas ficam muito para poder decidir logo um resultado, né? E temos essa precisão com a genética, com certeza seria um processo para aliar, mas muito mais caro, não teria assim as pessoas que viriam não assim se empolgaria pelo fato da questão de um tempo maior para poder se realizar o tratamento, porque a gente faz um gerenciamento de pele normalmente, que é o certo. Aí, além do gerenciamento, a gente precisa também de ter decisão com a genética para poder trabalharmos e definirmos alguns tipos de tratamento que é adequado para aquele tipo de cliente-paciente. Isso não ficaria uma coisa meio que assim exclusivas para poucas pessoas para poder pagar essa condição? Não excluiria muita gente do processo? Olha só, a realidade hoje, ela se faz muito promissora, né? Edivaldina, né, que falou comigo? É Obrigada pela sua pergunta. A gente tem hoje um cenário muito, muito promissor quando a gente se refere a valores, né? Quando eu comecei a genética, e vocês vão dar risada agora, né? Porque já faz um tempo que eu caminho nessa estrada, né? Bem mais do que 30 anos que eu já estou nessa vida da genética. E quando eu comecei, os testes genéticos eram, assim, muito inacessíveis, né? Hoje a gente tem teste genético dividido em 10 vezes. Nunca se imaginava isso, né, na vida. Assim como tem procedimento de plástica e da estética de vocês que se faz em 15 vezes e faz um pacote que você coloca no cartão de crédito e divide em 300 milhões de vezes. Porque eu sei que existe um procedimento que vai ser para aquele cliente diferenciado e tem um outro procedimento que vai ser para uma outra face dos seus clientes, né? Nem todos os procedimentos se adequam por preço, né, para todos os clientes. Isso é inerente a qualquer clínica, né? Mas a tendência é que esses valores sejam muito melhorados, porque a tendência é que muitas pessoas utilizem, e já isso já vem melhorando consideravelmente. Não se falava até 10 anos atrás de testes genéticos sendo amplamente utilizados, né? Então, assim, eu, por experiência própria, eu tenho uma clínica que trata disso, né? De teste genético, que aplica teste genético. E as pessoas me procuram para fazer teste genético. Né? Então, por que não acreditar que isso pode se voltar para a estética e, no início, fazer parte de um grupo onde os valores são mais adequados para uma porção, mas que, numa condição muito rápida, isso vai melhorar de uma forma muito significativa, viu, Edivaldina? Você pode ter certeza. A nossa intenção não é excluir, a nossa intenção é incluir todo mundo. É o ideal. E te digo mais, a gente tem isso numa perspectiva muito interessante, porque o próprio SUS, que não tem, vocês acharam que não tem nada a ver isso, mas o próprio SUS agora está estudando de incluir testes genéticos no atendimento SUS. Depois vai minimizar muito gargalo de saúde pública, né? Então, assim, isso vai ser fantástico. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, querida. Se eu respondi... Sim, com certeza. Foi muito enfática. Gostei. Muito bom. Então, tá bom. Pois não. Quem mais? Alguém me mandou pergunta aqui no chat, deixa eu ver. Esses testes genéticos, o profissional pode fazer pedido? Sim, normalmente atende algum plano. Não tem plano que cobre, mas a gente pode fazer
passando por mim, que sou geneticista, eu posso fazer um relatório. E esse relatório é apresentado porque ele não é um teste diagnóstico. Normalmente, os painéis diagnósticos, eles cobrem painéis genéticos diagnósticos, os planos de saúde, tá? Quando é painel preditivo, ou seja, para saber predisposição, né? Os planos de saúde, eles não cobrem, tá bom? Agora, os planos de saúde, eles podem ou dar reembolso, mediante um relatório do geneticista, que isso eu também posso fazer, porque eu não só aplico o teste preditivo, mas eu aplico o teste diagnóstico também, como geneticista. E aí eles podem estudar, mediante uma assessoria dentro do plano de saúde, fazer o reembolso, ou 100% ou parcial, tá bom? Caroline, né, que perguntou? Não, é. O meu Instagram é o @doutora Gilmara Antonucci, é isso. O meu, Gilmara, né? E o da Gênitos é Etos, que vocês viram ali, né? Etos Gini, _ lifestyle, tá bom? É porque clonaram a conta da Gênitos e eu tive que fazer uma, e eu perdi tudo, a época, foi um estresse. Então, esse ficou esse nome aí doido. Incrível ter esse teste no SUS. A grande luta dos geneticistas, e eu me incluo nisso, porque eu faço parte de uma comissão, de trazer isso para o SUS, porque isso vai ser fantástico, fantástico mesmo. Quem mais? Que tem pergunta aqui, deixa eu ver se... vitamina B1. Não necessariamente eu vou dizer para você que ela é específica para o aspecto emagrecimento, mas ela faz parte do complexo B, né? Quando a gente tem um complexo B em desvantagem, Lucilene, a gente tem comprometimento de outras vias, né? Então, a gente tem comprometimento de aspectos de funcionamento mitocondrial, que faria um resgate maior de radical livre, a gente inflamaria menos. Então, tudo isso contribui para otimizar outras porções da nossa fisiologia, tá bom? Então, se eu tenho uma tendência maior a não fixar vitamina B1, normalmente eu tenho também B2, B3, B7, B5, o complexo B quase inteiro. Às vezes a gente só trabalha B12 quando a gente vai no médico, né? E às vezes não muito, porque o médico às vezes só olha para os valores de referência do laboratório. Aí ele vê que está 200, ele fala assim, tá ótimo. Quando na verdade você tem que estar com pelo menos 800, 600, 800 de vitamina B12, tá? Para você ter energia, para você ter garra ali, né? Então, tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada. Te respondi, Lucilene? Ai, peraí. Acho que você está sem som. Então tá bom, respondido. Ai, quem mais? Deixa eu ver aqui. Bom, eu acho que a aula de vocês foi gravada, né? Acredito que deve ficar gravada, não sei como que funciona isso com vocês nos aulões. Quais seriam os nutrientes que devemos dar maior importância nesse teste para um bom funcionamento do organismo? Olha só, eu vou falar isso por experiência em conjunto com a minha nutricionista, né? Eu não posso falar o quadrado do nutricionista, mas por experiência atrelada a esse trabalho que eu faço diariamente com ela, quando a gente percebe que tem um complexo B que merece uma atenção maior, exibe nesse indivíduo um potencial maior para estresse oxidativo, então a gente tem que trabalhar uma maior inserção de alimentos que contribuam para esse resgate desses sequestro desses radicais livres, né, para essa limpeza. Não só complexo B, mas eu adequaria ainda para esse indivíduo a vitamina D, mas eu tenho que olhar primeiramente não somente para o exame genético, então a gente faz o suporte olhando juntamente para o exame bioquímico, tá? E muitas vezes o que a gente vê no bioquímico está falando lá no genético, né? Então, sabe aquele indivíduo que nunca está com a vitamina D boa? Nunca está com a vitamina D boa? Não é porque ele não toma sol só, mas ele suplementa com dose de 50, dose de ataque. Não interessa, daqui 2 meses ele vai lá e está com 14 de vitamina D. É o típico da pessoa que geneticamente não fixa a vitamina D.
Então, ele tem que tomar dose de manutenção para o resto da vida. Entendeu? Então, se ele não tem vitamina D, ele não vai ter cálcio entrando nas células, né? Se ele não tem vitamina C, ele não vai produzir colágeno, né? Então, todos esses nutrientes, eu não sei quem perguntou que eu já perdi. Aqui, Caroline, né? Eles devem estar eles devem estar em equilíbrio, né? Em condições ideais e olhar como um todo, é isso aí. Muito bem, isso aí. É a visão holística, né? Isso aí. Manda o link da lista. Ah, isso aí é com vocês até. Quem mais, gente? Quer mais perguntas? Senão a gente pode encerrar. Não sei se tem alguém do Impós aí. Eu posso. Se alguém mais quer fazer pergunta. Usar cafeína antes do treino. Não necessariamente todo mundo pode, por isso que a gente tem alguns casos graves de ataque cardíaco dentro de academia, essas coisas todas por uso indevido, muitas vezes sem saber, né? Eu não posso. Perdão, eu posso, por exemplo, a minha irmã não pode, porque ela é metabolizadora lenta, né? Então, já soubemos disso, já descobrimos, a gente se previne com relação a isso, né? Quem mais? Obrigada. E eu que agradeço, gente. Foi muito prazeroso estar aqui com vocês nessa noite. Vocês destacam pelo simples fato de buscarem algo a mais, né? E eu fico muito grata ao Impós de me proporcionar essa oportunidade de conversar com vocês a respeito de um assunto que me fascina há anos, alguns bons 30 anos, né? E é isso, gente. Eu estou aí à disposição de vocês. Eu acho que vocês postaram um monte, eu vou ficar muito feliz de vocês terem postado, me marcado, eu adoro isso. Queria nomear cada um de vocês, mas eu não consigo, eu não tenho essa praticidade ainda. Mas eu queria agradecer a cada um, e principalmente ao pessoal da coordenação do Impós, a doutora Inara, que foi uma querida, que é uma querida comigo o tempo todo, uma querida mesmo. Muito obrigada, e tomara que a gente se veja mais vezes. Tá bom, gente? Bom curso para vocês. Que vocês aproveitem muito essa oportunidade na vida. Muito obrigada, adorei. Adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado também. Alguém da técnica aí, eu posso desligar? E tá tudo certo? Tá tudo bem aqui? Sim. Deixa eu só... Bom, gente, eu vou encerrar aqui com vocês, tá bom? E espero que vocês tenham curtido a aula, tá? Muito obrigada, uma boa noite para vocês, bom descanso.